Carta aos Hebreus, a gente não sabe exatamente quem escreveu, tudo indica que seja o apóstolo Paulo mesmo. Hebreus capítulo 8, e aí eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, e depois eu vou ler os outros versículos aí no meio da mensagem, tá bom? Para não ficar aquele texto longo, eu vou ler, aí você acompanha aí na sua Bíblia, aqui ou na projeção. O texto diz assim: a nova aliança sem precedentes. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons, e na NVI ofertas, como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote, e aí o texto está falando de Jesus, tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, ou seja, as ofertas, segundo a lei, os quais ministram em figura, ou a NVI fala cópia, e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Irmãos, eu vou explicar o texto. Talvez num primeiro momento seja um pouco difícil da gente entender o que o autor está querendo dizer aqui. Ele está fazendo uma comparação entre uma aliança antiga e uma aliança nova. Muito mais do que isso, ele está dizendo que uma aliança nova é superior à antiga. Mas eu queria comentar com você o seguinte: em 2021, uma cópia da obra de Leonardo da Vinci foi pintada possivelmente por um dos seus alunos. Lá em Nápoles, na Itália, essa obra foi roubada de um museu. Aí o que acontece? A polícia foi atrás e alguns dias depois encontrou uma cópia do Salvator Mundi num apartamento ali em Nápoles. Essa cópia recuperada, ela tinha um grande valor. Tanto é que quando ela foi roubada, então houve um movimento, né, da polícia e foram ao encontro da obra, realmente recuperaram. Mas eu queria dizer que essa cópia ela era muito valiosa. Porém, a obra original, o Salvator Mundi original, vale nada mais, nada menos do que 5 bilhões de reais. Talvez seja a pintura mais valiosa nos nossos dias. O que eu estou querendo dizer aqui? Que aquela cópia, em relação à original, praticamente não tinha valor. Não é? Essa original tinha um valor completamente superior. E é isso que o autor aqui está querendo trazer para a gente. Esse capítulo 8 aqui, aos Hebreus, ele fala disso, de uma antiga aliança que Deus fez com o povo hebreu, que não era nem a sombra de uma nova aliança que viria. É isso que ele está tratando aqui. E o autor aqui da carta faz algumas exortações, a carta escrita aos Hebreus, né? Então, ele faz algumas exortações aos judeus, porque aqueles judeus que tinham se convertido, né, que estavam vivendo no cristianismo, algumas dessas pessoas estavam tentando respeitar as práticas judaizantes ainda. Então, o autor exorta alguns crentes convertidos do judaísmo, porque eles ainda praticavam, eles colocavam em prática algumas
algumas práticas mesmo, né, do judaísmo. E então esses convertidos, a ideia, o que estava acontecendo, o que o autor então entende, é que eles estavam tentando ver a possibilidade de eles se apegarem a duas religiões ao mesmo tempo, ao judaísmo e ao cristianismo. Então, o autor aqui aos Hebreus, ele vem trazer essa exortação para esses crentes convertidos que agora estavam flertando também com as práticas do judaísmo. E aí, nesse contexto, ele vem dizer que aquela antiga aliança, que os judeus então seguiam e se firmavam, não era nem mesmo a sombra de algo superior que viria, e aí o autor está apontando para Jesus Cristo. Então, ele traz à luz aqui, eu queria comentar isso com você nessa noite, pelo menos duas observâncias dessa antiga aliança. Só para a gente relembrar, o que é a antiga aliança? É o pacto que Deus faz com o povo ali no Monte Sinai, por ocasião dos 10 mandamentos. Então, Deus firma ali no Sinai um pacto com eles, que a gente então agora entende, e o autor aqui coloca para a gente como uma antiga aliança, a sombra daquela que viria. Então, a sombra dessa antiga aliança, o autor vai dizer que fica muito aquém daquela nova aliança que viria através de Jesus Cristo, e a gente sabe muito bem disso. Então, eu queria comentar com você essa primeira observância. Então, em primeiro lugar, se puder passar aí para a gente, exatamente, Cristo é superior ao sacerdote que servia no templo. O autor aos Hebreus começa apresentando Jesus como sumo sacerdote. Então, ele afirma, no versículo 5, principalmente, que todos os serviços realizados no templo são cópias ou sombras daquilo que viria na nova aliança. Ou seja, o ministério sacerdotal, o altar, as ofertas, os sacrifícios que eram realizados lá no tabernáculo e depois no templo, o autor vai dizer que elas apontam para Jesus Cristo. Então, no versículo 6, e aí eu vou ler na NVI, o texto vai dizer o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Dos sacerdotes, lá conforme o modelo do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, o ministério sacerdotal de Jesus era superior em relação aos sacerdotes do templo. Então, toda essa questão não é do altar, as ofertas, os sacrifícios passam a ser sombra daquilo que viria, Cristo. E aí eu queria trazer para você um pouco dessa diferença, não é? Esse sentido da nova aliança em Jesus Cristo, como ela se coloca diante, então, do trabalho e do ministério dos sacerdotes. Então, em primeiro lugar, os sacerdotes eram de uma linhagem especial, e a gente sabe, pertencentes à tribo de Levi. Então, era uma classe especial. O ministério do sacerdote geralmente passava de pai para filho. Jesus não. Jesus veio de uma família simples e da tribo de Judá. Os sacerdotes ministravam num templo construído por homens. O texto aqui vai dizer que Jesus ministra num santuário levantado por Deus. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios de purificação pelo povo e por si mesmos. Eles precisavam se purificar, porque eles tinham pecado. Quando a gente olha para Jesus, Jesus ministra ao povo quando ele se entrega na cruz do Calvário pelos pecados. Porém, não havia necessidade de Jesus purificar a si mesmo, pois nós sabemos que em Jesus não havia pecados. A morte fazia do ministério sacerdotal um ofício temporário. O sacerdócio de Jesus é permanente.
É para todo sempre. E olha o que o Davi diz aqui no Salmo 110, versículo 4. Já profetizando a respeito de Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já ouviu esse nome? Esse nome aparece uma única vez em Gênesis capítulo 14, de 17 a 20. E aí eu vou sair de Hebreus para ir um pouquinho lá para Gênesis capítulo 14. Quando aparece que Melquisedeque, no Gênesis 14, 17, abençoa Abrão com pão e vinho quando ele vence aqueles 4 reis. E aí, quando Melquisedeque abençoa Abrão, Abrão então entrega o dízimo dos despojos. Então, Melquisedeque aparece aqui. Melquisedeque, o significado do nome é rei de justiça, e é citado na Bíblia também como o rei de Salém, que vai dar origem à palavra lá na frente, Jerusalém. E o texto diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque só aparece nesses 4 versículos. Mas eu não sei se você sabe, Melquisedeque aponta para Jesus. Por que ele aponta para Jesus? Ele não tinha linhagem sacerdotal. Levi não tinha nem nascido ainda. As 12 tribos de Israel ainda não existiam. Então, ele não tinha linhagem sacerdotal e abençoou Abrão, que tinha a promessa de Deus de ser uma bênção a todas as nações. E aí, Hebreus capítulo 7, eu vou sair do 8 para o versículo 7, e o versículo 7 também diz: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Dizendo que Abrão aqui, apesar de ter a promessa, ele é inferior e é abençoado pelo superior. O sacerdote do Deus Altíssimo que aponta para Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então, o sacerdócio terreno dos sacerdotes ali no Antigo Testamento era só uma sombra. Era uma cópia daquilo que seria superior e que viria em Jesus Cristo. Então, quando a gente faz essa explanação aqui um pouco histórica, a gente começa a perceber o que o autor aos Hebreus quer dizer aqui, tanto para os hebreus, para os judeus, quanto para mim e para você nos dias de hoje. A nova aliança é superior àquela antiga do Antigo Testamento. E eu queria fazer uma aplicação para a gente pensar logo nessa sequência. Passa aí para a gente, por favor. A aplicação que eu faço para mim e para você é que há uma mensagem de esperança nesse texto aqui. Sabe por quê? Porque Jesus nos salva definitivamente. Eu não sei se você consegue perceber, mas todos os dias, às 3 horas da tarde, na época de Jesus, dos apóstolos, e vem lá do Antigo Testamento, todos os dias, às 3 horas da tarde, os sacerdotes, no templo, na época de Jesus, ofereciam sacrifícios para perdão dos pecados. Todos os dias, às 3 horas. As pessoas levavam os animais para serem mortos, para perdão dos pecados. E é nessa hora, quando Jesus é crucificado, às 3 horas da tarde, exatamente que ele diz: está consumado. E entrega o seu espírito. Enquanto os sacerdotes estavam ministrando os sacrifícios da antiga aliança no templo, Jesus no Calvário estava entregando a sua vida como sacrifício por mim e por você, por nós, uma única vez, naquele momento, às 3 horas da tarde. Então, a gente talvez consiga entender os judeus convertidos, entendendo essa obra de Jesus na cruz. Quando o autor aos Hebreus começa a explicar que Jesus se entregou como um sacrifício pelos pecados deles e nossos, e que esse pecado foi suficiente por todos os anos, por todas as épocas. Então, a gente poderia fazer uma pergunta para cada um de nós, para a gente responder e você ir no seu coração.
diante dessa verdade, da nova aliança em Cristo, o sacrifício de Jesus por nós, o que a gente poderia fazer para acrescentar a essa obra de Jesus? Nada. Não tem nada a ser acrescentado. Para a salvação de cada um que crê, Jesus já realizou aquilo que precisava. E quando ele se entrega na cruz por nós, e aí João Batista lá atrás, no início do ministério, vai dizer, lá, vejam, está lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus faz isso naquele dia, às 15h, por mim e por você. Sabe, irmãos, não sei se você já pensou nisso, mas todas as religiões que são seguidas pelos discípulos variados por aí afora, exigem que o seguidor faça alguma coisa para merecer um favor desse Deus com D minúsculo. Você pode imaginar em todas as religiões que você conhece. Essas pessoas precisam oferecer alguma coisa para merecer o favor de um Deus qualquer. O cristianismo é a única religião que tem Jesus, não somente como Filho de Deus, mas como o próprio Deus, que se entregou na cruz por mim e por você, sem exigir nada. A Bíblia nos ensina que Ele simplesmente nos amou, mas nos amou tanto que se entregou naquela cruz por mim e por você. Então, na cruz, Jesus cumpre não somente o papel de sumo sacerdote, mas de oferta. Ele é sumo sacerdote, mas ele mesmo se entrega em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Então, por conta de Jesus e dessa nova aliança, e a gente vai falar sobre isso nessa noite, no momento da ceia, é que o perdão dos pecados nos alcança. Não é por mim, não é por você, não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos alguma coisa que seja, algum esforço, mas simplesmente é a graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, irmãos, toda adoração, toda boa obra, toda forma de gratidão chega ao Pai através de Jesus. Não é mérito nosso, mas é através de Jesus. Por isso que Paulo aos Colossenses vai dizer, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que a gente fizer para o Pai é por intermédio de Jesus. E essa é uma verdade que nos alcança nos dias de hoje. Jesus nos salva definitivamente, de uma vez por todas. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente passa a crer em Jesus como nosso Salvador, é simples assim. Essa salvação nos encontra. Talvez algumas pessoas digam, poxa, mas é simples assim, a gente não precisa fazer nada. Não preciso fazer um esforço sequer. Não. Quando a graça nos encontra, a salvação passa a acontecer na nossa vida. Não porque nós mereçamos, mas é obra da cruz em nosso favor. Amém? A segunda e última observância é que a nova aliança é superior à antiga. Então, o autor aqui traz essa ideia de uma aliança superior àquela que ficou para trás. E eu queria dizer para você que o autor aqui, aos Hebreus, ele não tira essa ideia da sua própria cabeça. Quando o autor fala de uma nova aliança superior a uma antiga, não é uma heresia, não é algo novo, revolucionário, mas é uma revelação da própria palavra. Então, quando o autor fala dessa nova aliança superior, ele cita o profeta Jeremias no capítulo 31. E o autor aos Hebreus cita esse
profeta a partir, então, do versículo 8, que nós não lemos e vamos ler agora. Você pode me acompanhar? Hebreus 8, versículo 8. Então, o autor aqui passa a citar Jeremias 31, texto lido pela Raquel no início. Hebreus 8, versículo 8. O texto diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, naquela antiga. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E o versículo 12 vai dizer: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, diz o autor, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o fato da Escritura, não é, falar para a gente de uma nova aliança, demonstra que a antiga foi totalmente insatisfatória. Não serviu. Então, quando uma nova aliança aparece, e então cumpre o lugar daquela antiga, aquela antiga passa, ela desaparece. E é interessante, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque eu fui dar uma pesquisada. No grego, há duas expressões para o novo, duas palavras para o novo. Uma faz referência a algo novo, mas não diferente. Pode ser uma cópia nova de algo que já existe. Por exemplo, uma pintura. É algo novo, mas não é diferente. Mas existe uma outra palavra, que é kainos, aqui no grego, que é a questão aqui da nova aliança, que faz referência a um novo tipo, recente, incomum, desconhecido, sem precedentes. É o caso da nova aliança aqui. Completamente novo. O que o autor está querendo dizer para os seus leitores, e para mim, para você, nesses dias, é que o Senhor está afirmando que esta nova aliança em Cristo, ela é sem precedentes. Não é cópia. É algo completamente novo. Por isso que no versículo 13, e aí eu vou ler na NVI, o autor diz assim: chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, quando Jesus vem, e ele no seu sacrifício, então, estabelece essa nova aliança, essa antiga passa a não valer mais. Então, em que sentido essa nova aliança seria diferente? Eu queria colocar rapidamente para a gente concluir. Eu queria dizer para você que essa antiga aliança era uma lei externa, os 10 mandamentos, e ela dependia de obediência. E a gente sabe que ninguém conseguiu e ninguém consegue cumprir essa lei plenamente. Ela é externa e ela depende de obediência. A relação do homem com Deus era com base nesse esforço do homem de obedecer à lei. Então, muitas vezes, a obediência do homem a essa lei
às vezes era motivada por medo do castigo de Deus. Então, assim, era um esforço completo e radical do homem para tentar cumprir a lei, os 10 mandamentos, para de alguma maneira tentar atrair o favor de Deus sobre a sua vida. E aí batia o desespero, porque as pessoas tentavam cumprir e não conseguiam. Agora, aí vem uma nova aliança. E o texto vai dizer que ela não é externa, ela é interna. Ela é cravada nas nossas mentes e nos nossos corações. E ela é cumprida com base no amor, não no desespero, não no medo, não através da força, na esperança de tentar cumprir regras para que Deus nos ame mais ou menos. Então a gente aprende que essa nova aliança aqui, ela acontece definitivamente, sem que haja nenhum tipo de sacrifício da nossa parte para que a gente faça valer a pena. Não, é graça de Deus sobre as nossas vidas. É uma lei, é uma aliança completamente nova. E o Senhor promete através do profeta, e está lá no versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, quando o autor traz essa passagem de Jeremias, capítulo 31, os judeus ali convertidos ficam como? Que aliança nova é essa? Como que a gente poderia ainda fixar o nosso esforço, a nossa energia em algo que passou e que não nos traz, de fato, o perdão de Deus sobre nós? Talvez eles estivessem dizendo assim, poxa, essa nova aliança, nós descobrimos, é completamente nova. Aquilo que passou era a sombra do novo, isso é sem precedentes. Então, é isso que vem sobre a vida e o coração daquelas pessoas, uma nova aliança. Não mais sacrifícios de animais, não mais sangue derramado diariamente, não mais culpa pelos pecados, não mais medo, não mais regras, não mais escravidão do pecado, não mais, é liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. E aí, quem entende essa nova aliança passa a se relacionar com Deus e com o próximo, movido pelo amor de Deus nas nossas vidas. Então, é importante a gente fixar essa observância. Há uma nova aliança que é totalmente superior, que fez aquela antiga obsoleta. E essa nova aliança, ela é firmada em Jesus Cristo, sobre a minha vida e a sua vida. E eu queria fazer a minha última aplicação para a gente partir para o momento da ceia. E a aplicação é essa. A nova aliança nos traz liberdade. A nova aliança nos faz livres de todas as regras que essas pessoas aí afora se comprometem a fazer para receber um favor do seu Deus com D bem minúsculo. Essa nova aliança nos dá liberdade. Ela alcança a minha vida, a sua vida interiormente. Ela renova a nossa mente e transforma o nosso coração, de maneira que a gente passa a se relacionar com Deus e agradá-lo, não por nós mesmos, mas pela nova aliança em Jesus Cristo. Se dependesse de mim e de você, a gente não conseguiria, a gente não consegue. É a nova aliança em Cristo Jesus que nos alcança. E que permite, tomando a nossa mente, o nosso coração, movidos pelo Espírito Santo, a gente passa então, através do amor, se relacionar com Deus, e não por merecimento. E talvez uma pergunta pertinente para mim e para você, nessa noite, é se a gente tem tido prazer nas coisas do Senhor.
se entendendo essa nova aliança em Cristo, se a gente tem prazer nas coisas do reino. Se a gente faz movidos pelo amor de Deus, ou se a gente faz isso religiosamente e corretamente. Se a gente ainda vê a vida cristã como uma oportunidade para a gente cumprir regras, para a gente viver uma vida religiosa de maneira que a gente vai agradar a Deus, esquecendo que a nossa justificação é em Cristo, não é por meio das coisas que nós fazemos. Lembrar que nessa antiga aliança os judeus faziam e viviam na expectativa de cumprir regras para merecer o favor de Deus. Na nova aliança, os discípulos de Jesus, não acontece. Obedecem por amor a Deus. E por último ainda, nós somos livres em Cristo, e Cristo nos traz liberdade, e Ele nos livra da culpa. Jesus nos livra nessa nova aliança de nós termos a angústia de vivermos as lembranças dos pecados passados. Porque o texto vai dizer para a gente, o versículo 12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A nova aliança nos proporciona isso. Quando nós encontramos Jesus, temos um encontro com Ele, Ele nos perdoa de todos os pecados. Sabe, eu não sei você, mas eu já vivi um pouco dessa situação. Mas eu conheço pessoas crentes que num determinado momento ou outro se lembram daquele pecado lá do passado. E vivem a angústia daquele pecado que Jesus já perdoou. Jesus nos livra disso. Às vezes somos nós que não nos perdoamos. Mas o que a Bíblia diz é que quando a gente crê em Jesus, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, essa nova aliança nos alcança. E em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Mas talvez ainda tenham pessoas que se sintam assim, poxa, o que eu fiz é tão terrível. Olha o mal que eu causei para tantas pessoas. Olha o que eu fiz diante do Senhor. E talvez se lembrem desses pecados. E esse pecado traz culpa, angústia, infelicidade. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos lembrar disso. Que essa nova aliança, ela nos livra de todo o pecado. E o Senhor não se lembra mais disso. É uma questão de entrega. É um coração entregue ao Senhor. E a certeza que Ele nos livra de todo o pecado por intermédio da cruz de Cristo. E essa é uma grande liberdade que a nova aliança nos traz. Livrar a gente da culpa e da angústia e da escravidão do pecado. Isso acontece quando a gente tem um encontro com Cristo. Mas talvez, vez por outra, a gente precisa colocar a nossa mente e o nosso coração nessa verdade. E não permitir que dúvidas se levantem. Mas a gente lembrar que Jesus se entregou naquela cruz por nós. E que aquele sacrifício foi de uma vez por todas. E é definitivo. Esse texto aos Hebreus nos leva a entender que aquela antiga aliança é apenas sombra daquilo que viria. E eu quero orar porque a gente tem a oportunidade hoje de relembrar o que Jesus fez por nós. Hoje a gente tem a oportunidade, quando o texto diz que o cálice, o sangue, é a nova aliança em Cristo. A gente começa a entender um pouco melhor o que significa esse momento tão especial na vida do crente.